Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui agora então. Nós fizemos as nossas análises anteriormente, né? Questão da rigidez, a dimensão do apoio influencia no valor de momento fletor que vai existir naquela região ali do apoio na viga, né? Então vamos ver o que que a norma fala, o que que nos é permitido, o que a gente pode fazer nessas situações, tá? Lembrando que fica sempre de recomendação aí para vocês pegarem a norma, lerem lá o que que ela fala, tá? Um outro material que eu indico para vocês para leitura também depois são as apostilas do professor Paulo Bastos, da USP, tá? Mas enfim, vamos lá. Aproximação aqui então, aproximação permitidas em vigas, tá? De estruturas usuais de edifício. Então vamos lá, a norma fala algumas coisas, alguns casos, algumas coisas que a gente pode considerar ou não. A primeira delas aqui, ó, no item 14.661 aqui, ó, da NBR 1018, 2014, tá? A nossa versão vigente, apresenta considerações relativas ao projeto de vigas contínuas, tá? Pode ser utilizado no modelo clássico de viga contínua, simplesmente apoiado nos pilares, para o estudo das cargas verticais, observando-se a necessidade das seguintes correções adicionais. Então, por que que ela fala? A primeira coisa que ela fala para a gente. Ela fala para a gente assim, ó, que a gente faz algumas análises, levando em conta a rigidez dos apoios aqui extremos. No caso, pensa aqui com a viga contínua, ó, a rigidez do apoio, tá vendo essa parecendo uma molinha? É o coeficiente de rigidez, é como se fosse uma mola para ficar naquela análise entre o apoio simples, né, e uma viga 100% engastada, o intermediário. E aí ela fala o seguinte: se eu fizer essa consideração aqui, tá? Isso aqui é melhor fazer em software, os softwares fazem isso aqui muito bem, essa redistribuição de esforço. Não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se obteria se houvesse engastamento perfeito na viga nos apoios internos. Então, como assim? O que ela tá querendo, o que a norma está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer com isso que eu posso considerar a rigidez dos elementos aqui, considerar um apoio com mola, tá? E manter aqui um apoio simples, outro apoio simples. E aí, esse momento positivo aqui, ó, esse momento positivo aqui, ele não pode, em hipótese alguma, ser menor do que eu fazer essa mesma consideração, porém analisando aqui isoladamente esses apoios como sendo os trechos aqui, ó, aqui com a meu constante rigidez e aqui engastado, tá? Então, olha só, eu peguei esses 1, 2, 3 tramos da minha viga e separei ele aqui, ó, tramo 1, aqui o vão interno 2 e o vão interno 3 aqui, beleza? Então, esse momento resultante de uma condição que eu fazer a análise considerando aqui engastada, ao invés de considerar a viga contínua como um todo, esse momento aqui, ó, esse momento aqui não pode ser menor do que esse que vai me resultar aqui, tá? Então, beleza. Então, é isso que a norma nos está falando aqui. Eu posso fazer essa análise mais refinada, né? Mas eu tenho que analisar, então, aqui os meus apoios internos, mantendo uma condição de engastamento aqui nesses apoios internos, divido minha viga em trechos, e os momentos fletores positivos resultantes aqui nesses trechos, tá? Os meus momentos que eu obtive aqui da análise, aqui, considerando esse coeficiente de rigidez de mola, que a gente vai ver daqui a pouco, esses momentos positivos internos não podem ser menor do que esses aqui, quando eu estou considerando no apoio interno como engastado, tá? A primeira análise que a norma nos fala, então, é essa, tá? Assim, de forma mais geral, mais resumida. Outra coisa que ela nos fala é o seguinte: quando a viga for solidária com pilar intermediário, tá? Então eu tenho uma viga e tenho um pilar intermediário aqui. Solidário significa que está unido ali, está apoiado nele. E a largura do apoio, medida na direção do eixo da viga, tá? Então essa largura aqui for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser considerado o momento negativo de valor absoluto menor do que o de engastamento perfeito nesse apoio, tá? Então, basicamente, isso aqui significa dizer o seguinte: quando a largura do pilar é muito grande, e existem pilares assim, tá? São os pilares famosos, pilares paredes, né? Às vezes eu tenho pilares aqui, ó, em que ele tem aqui, ó, aqui ele tem uns 25 centímetros e aqui ele tem aqui, ó, 100 centímetros, né? 200 centímetros, pilar de 2 metros, né? Pilares paredes. Nesses casos, a nossa viga, quando chega aqui, esse pilar tem tanta rigidez, que a gente tem que considerar essa vinculação aqui, esse tramo dessa viga e esse tramo dessa viga, como engastada nesses pilares.
Quando isso? Quando esse sistema de engastado aqui, né? Quando essa largura aqui, ó, na direção do apoio da minha viga, né? A minha viga vem aqui e se apoia nesse pilar aqui. Quando essa largura interna aqui, ela for maior do que o comprimento do pilar, né? A altura dele, dividido por 4, tá? Então, isso aqui dificilmente vai acontecer mais quando nós tivermos pilares com a dimensão muito grande nesse sentido aqui. E aí ele passa a ter uma rigidez tão grande que a viga ela tem que se comportar como um engastado. Do contrário, a gente considera, então, como um apoio simples mesmo, beleza? Então, mais um item que a norma nos traz. E, por fim, ela nos fala o seguinte aqui, ó. Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com as vigas, apoios aqui, deve ser considerado nos apoios extremos momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos. Agora nós vamos ver esses coeficientes. Mas basicamente, isso aqui, principalmente quando a gente está fazendo conta à mão, né? A norma ela é bem clara e ela nos fala o seguinte: a gente vai pegar a nossa viga, considerar uma viga contínua com apoio simples. Então, eu tenho aqui apoio de segundo gênero, segundo gênero, segundo gênero, né? A gente consegue calcular até por um processo de cross, mais rápido e tal. Beleza, e aí eu vou ter, então, esse diagrama aqui, ó, né? O diagrama que eu tenho é esse jeitão aqui, numa viga contínua, perfeito? Ok. Só que aí, percebam que nesse ponto aqui eu só tenho momento nulo, né? E a gente sabe, até que a gente já viu até na parte laje lá, que a tendência é ocorrer fissuras aqui e tudo mais, então vai ter a tendência que tenha um esforço ali, mas se eu não colocar armadura, a minha estrutura ela vai redistribuir esses esforços, mas ali pode ser que surjam fissuras, né? A gente fez essas análises lá em lajes, né? Beleza. Mas como que vai funcionar isso aqui na viga, né? Então eu calculo a minha viga como simplesmente apoiada, a viga contínua normal, determino esses momentos aqui. Depois nós vamos fazer o quê? Vou até mudar de cor aqui, ó. Determinar um momento como se fosse o momento de engastamento perfeito, tá? Como assim? Eu vou considerar que aqui eu tenho um engaste, que no apoio intermediário aqui eu tenho outro engaste, tá? Aqui eu vou ter a carga. E aí a gente calcula esse momento de engastamento perfeito. Se a carga aqui for uma carga linear distribuída, né? Essa aqui é uma carga assim. O meu momento de engastamento, lembram lá da teoria das estruturas? Né? Quando a gente tinha a situação, aqui ó, lembra lá? QL ao quadrado sobre 12, né? Então beleza. Eu vou calcular esse momento de engastamento aqui, ó, beleza? E eu vou jogar ele aqui. Mas, por exemplo, vamos supor que eu calculei e achei um valor de 100. Só que quando eu for jogar ele aqui na minha estrutura, e aí vai ficar meio que um diagrama sobreposto ao outro, por quê? Porque eu vou considerar que aqui embaixo tem só positivo, mas eu estou colocando esse momento a mais aqui para levar em consideração o momento negativo que pode surgir aqui no encontro dessa viga com esse pilar. Só que eu não vou trazer para cá o 100, eu vou trazer o 100 vezes um coeficientezinho multiplicador que vai levar em consideração a rigidez da minha estrutura, da viga e dos pilares, tá? Então é um coeficiente normalmente menor do que 1, tá? Então se o meu apoio for muito rígido, esse coeficiente tende a se aproximar de 1. Se ele não for tão rígido assim, segundo, por exemplo, aquela análise que a gente fez anteriormente, né? Pensa que aqui está o pilar, né? Nessa direção aqui, pensa que eu tenho um pilarzão aqui, e aqui está a viga. E a outra hipótese é eu ter o pilar nessa direção e aqui está a viga. Nesse caso aqui, ó, pode ser que esse coeficiente tende a se aproximar de 1. Nesse caso aqui, ele fica bem menor do que 1, que vai me resultar no momento da ligação aqui negativo menor. Então, isso são uma das coisas que a gente pode fazer, tá? Então, eu calculo como não é biapoiada, né? Viga contínua simplesmente apoiada, os apoios de segundo gênero. Depois eu venho só nos pilares extremos aqui, ó, nos apoios extremos. E nós calculamos, então, um momento de engastamento perfeito e multiplicamos ele por um coeficiente redutor. Normalmente é um coeficiente redutor, que dificilmente ele vai se aproximar de 1, só se a minha estrutura for muito, muito rígida, para poder trazer esse momento para cá. E aí, como que eu calculo esse coeficiente, esse coeficiente de rigidez, né? Ó, é o seguinte, tá? Na viga aqui, ó, vai ter que o momento na ligação, ele é o momento de engastamento multiplicado por um trambolhão aqui, que eu costumo trabalhar só como gama, tá? R, ou como Rzinho total aqui, não sei. Que vai levar em consideração, então, o quê? Um Rinf, um Rsup e um Rvig. O que é isso? Rinf, rigidez do lance inferior do pilar. Rsup, rigidez do lance superior do pilar. R da viga é a rigidez do tramo extremo da viga.
E o momento de engastamento é o momento de engastamento perfeito. Tal qual a rigidez, né, esses R's aqui, ó, são calculados o quê? São a razão entre o momento de inércia da seção transversal e o comprimento do elemento, tá? Momento de inércia pelo comprimento do elemento, onde RI é a rigidez do elemento I, no caso, considerado. No caso, RI pode ser RINF, RSUP, R da viga, tá? E aí, como que se calcula isso? Esse comprimento aqui, né? Esse comprimento. A inércia, ok, né? A inércia, lembrando que a inércia é na direção que a gente está analisando. Voltando de novo ao exemplo do pilar com a viga, tá? Imagina que eu tenho um pilar aqui, de 15 e aqui 30, e aqui vem a viga. Imagina que eu tenho o pilar agora assim, de 15 e aqui 30, e aqui vem a minha viga. Nesse caso aqui, ó, a inércia é na direção que a minha viga se apoia. Então, a inércia aqui, ó, é a base que é 15 vezes 30 ao cubo, dividido por 12. Nesse caso aqui, ó, ela está se apoiando na direção do eixo fraco do pilar, que a gente viu lá em Resistência Materiais 2, né, e tal. Então, aqui a inércia é o quê? A inércia é 30 vezes 15 ao cubo sobre 12, tá? Só para ficar claro isso, ok? Então, tem que analisar a direção na qual minha viga se apoia. E aí, o que a norma nos fala, né? No caso da rigidez da viga, LI é o vão efetivo entre o apoio extremo e o apoio intermediário, tá? Então, o LI da viga é essa paradinha aqui, ó, esse comprimento. Aqui está o meu pilar, aqui eu tenho um pilar, pode ser que continue para cá, tá? Mas é até o pilar mais próximo intermediário aí, para calcular a rigidez da viga. E no caso da rigidez do pilar, LI é tomado como a metade do comprimento equivalente do lance desse pilar, né? O meu pilar ele vem daqui até aqui, né? Porque tem 300 metros, né? E eu vou calcular uma rigidez superior e uma rigidez inferior, considerando então metade aqui, tá? Metade desse comprimento. Vale destacar que essa rigidez inferior e superior, se o meu pilar, né? Se eu tiver pavimentos tipo, né? Por exemplo, daqui até o pavimento interior eu tenho 3 metros, daqui acima mais 3 metros, são iguaizinhos. Basta eu calcular, então, considerando duas vezes essa rigidez. Agora, se for diferente, né? Por exemplo, um sobrado, em que eu tenho um pé direito aqui de 3, lá em cima já é 3,5, aí eu tenho que calcular separadinho. A gente vai ver como a gente calcula isso agora, daqui a pouco, tá bom? Beleza, isso seria para o método manual. E existe... Opa, é isso aqui que eu quero mostrar? Vamos lá. Existe um método que a gente pode fazer que ele não é tão preciso assim, mas que ele é um pouco mais refinado, tá? E a gente pode calcular ele até usando o F2. A gente pode fazer das duas formas, a norma permite, de forma mais simplificada e de forma mais completa. E é o seguinte, ó, o método de cálculo anterior é simples de ser feito. Segundo a NBR 18/2014, seu item 14.b61, alternativamente ao modelo de viga contínua, pode ser realizado considerando a solidariedade dos pilares com a viga, mediante a introdução da rigidez e a flexão dos pilares extremos e intermediários. E ainda a adequação do modelo empregado deve ser verificada mediante análise cuidadosa. Essas análises de ligação de viga com pilar são muito críticas, costumam dar problema, então tem que ter cuidado quando a gente faz, tanto simplificado quanto dessa forma aqui. Tem que fazer uma análise mais criteriosa. Cuidados devem ser tomados para garantir o equilíbrio de momentos nos nós da viga pilar, especialmente nos modelos mais simples, como os de viga contínua. No caso de introduzir a rigidez da flexão dos pilares extremos, a viga fica vinculada ao apoio extremo por meio de um engastamento elástico, que é aquela mola que eu mostrei anteriormente lá, aqueles casos para vocês. Essa solução é mais consistente que a opção anterior, porém o cálculo manual fica dificultado. E aí a gente parte para um auxílio de um softwarezinho, né? Por mais simples que seja o F2, ele é um software. E nem é tão simples assim, porque ele fornece muitos resultados para muitas coisas. A rigidez da flexão da mola é avaliada pela equação. Cada mola é a rigidez do pilar superior mais a rigidez inferior do pilar, onde o K superior é a rigidez do lance superior do pilar extremo e Kp-inf é a rigidez do lance inferior do pilar extremo, tá? E aí, qual que é essa rigidez? É até semelhante àquilo que a gente calculava lá em teoria das estruturas, não sei se vocês lembram, né? Aqueles coeficientes de rigidez, é a mesma coisa aqui. Então, a rigidez aqui, ó, a superior e a inferior, ela é dada por 4, isso para a condição de pilar apoiado, né? 4 é I, 4 vezes o módulo de elasticidade, aqui o módulo de elasticidade é o secante, e a inércia do tramo superior do pilar. E o comprimento também, UP não, né? Que é SUP. Superior. E a inferior, 4 módulos de elasticidade, inércia e o comprimento. Se a seção do meu pilar não varia ao longo da altura, né?
Porque existem casos de edifícios que eu começo com uma seção maior, onde tem mais esforço, e lá em cima minha seçãozinha ela passa a diminuir, tá? Então pode ser que aconteça. Mas se a minha seção não variar, essa rigidez superior e essa de baixo aqui vão ser iguais, tá? Então tá aqui só explicando, né? O módulo é o SS. Ó, o coeficiente 4 na equação é para o caso de uma barra com vínculos de apoio simples e engaste perfeito na extremidade. No caso de ambos os vínculos seria apoio simples, né? Quando a gente tinha aquelas vigas lá. Barra biarticulada, o coeficiente é 3, etc. Né? Que são coisas lá até da própria teoria das estruturas. E aí, no caso aqui então, de eu ter pavimentos tipo, né, onde a rigidez, onde a dimensão embaixo é igual à de cima, né, o K da mola pode ser dado por essa expressão, lembrando que conforme a norma, esse L é o quê? É o L sobre 2, tá? Como assim, professor? É essa parte aqui, ó. O nosso L é o L sobre 2, o L sobre 2, beleza? Era isso então, essa parte teórica, e agora a gente vai fazer uma amostrazinha, um cálculozinho com uma viguinha para mostrar para vocês, tá bom? Então, próximo vídeo aí, fiquem ligados aí.